Vamos relaxar nosso corpo, endireitar a coluna, suavizar os braços, as pernas, fechar os olhos, porque vamos ler o Evangelho. Prepare sua água. Liguemos-nos a Deus, aos mentores do espaço, ao nosso anjo da guarda, aos anjos guardiães, aos espíritos protetores. Todos nós temos um bom espírito ligado a nós desde o nascimento, que nos tomou sob a sua proteção. Cumpre junto a nós a missão de um pai, junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, através das provas da vida. Ele se sente feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois que ele pode não ter nenhum nome conhecido na terra. Invocamo-lo, então, como nosso anjo guardião, o nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo com o nome de um espírito superior pelo qual sintamos uma simpatia especial. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos os espíritos protetores, que por serem menos elevados não são menos bons e generosos. São espíritos de parentes ou amigos, e algumas vezes de pessoas que nem sequer conhecemos na atual existência. Eles nos ajudam com seus conselhos e frequentemente com a sua intervenção nos acontecimentos de nossa vida. Os espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por alguma semelhança de gostos e tendências, podem ser bons ou maus, segundo a natureza das inclinações que os atraem para nós. Os espíritos sedutores esforçam para nos guiar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhes dão acesso à nossa alma, aos que se agarram a nós como a uma presa, mas se afastam quando reconhecem sua impotência para lutar contra a nossa vontade. Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião, e como guias secundários, os nossos espíritos protetores e familiares. É um erro, entretanto, supor que tenhamos forçosamente um mau gênio junto a nós para contrabalançar as boas influências daqueles. Os maus espíritos nos procuram voluntariamente, desde que acha impossível dominar-nos em razão da nossa fraqueza ou da nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos, e somos nós, portanto, os que os atraímos. Disso resulta que não somos nunca privados da assistência dos bons espíritos e que depende de nós o afastamento dos maus. Pelas suas imperfeições, sendo ele mesmo a causa dos sofrimentos que o atingem, o homem é quase sempre o seu próprio mau gênio. A prece dos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por fim solicitar a sua intervenção junto a Deus, pedir-lhes a força de que necessitamos para resistirmos às más sugestões e a sua assistência para enfrentar as necessidades da vida. Prece, espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho, amparai-nos nas provas dessa vida, dai-nos a força de sofrê-las sem lamentações, desviai de nós os maus pensamentos e fazei com que nós não demos acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-nos ao mal. Esclarecei a nossa consciência sobre os nossos próprios defeitos e tirai-nos dos olhos o véu do orgulho que poderia impedir de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por nós, fazei com que nós nos tornemos dignos da vossa benevolência. Vós conheceis as nossas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Então nesse momento, pedir que os espíritos bondosos
fluidifique em nossas águas e vamos também pedir que nossas águas se transformem no remédio necessário. Bebamos a água devagar. Agradecemos imensamente poder ter realizado o Evangelho. Façamos nosso pedido. O que precisamos agora? Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar, descontrair, preparar a água. Vamos agora realizar o Evangelho. Pense em Deus. Abra o Evangelho. Vamos ler. Aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e essas leis, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode destruir a sua própria obra. Deus é Deus. Deus é criador de tudo. Deus é bom. Deus é amigo. Deus nos protege. Deus nos criou. Deus é nosso Pai. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta o conflito que originou a incredulidade e a intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à lógica irresistível dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessário alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em tudo, aos que ficam retardatários até que sejam arrastados pelo movimento geral que os esmagará se quiserem resistir em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza neste momento, sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão e marcará uma nova era da humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, Deus é tudo. Deus é a luz, Deus é a força, devemos nos entregar a Ele totalmente. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Que Deus esteja à nossa frente, dentro de nós, e que sejamos conscientes dele por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, vamos descontraí-lo e vamos realizar agora o Evangelho de Cristo. Coluna ereta, mãos entrelaçadas, encostando os polegares. Coloque sua água, feche os olhos e vamos ler o Evangelho. Vamos ver o que o Evangelho nos diz. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e apertados. O princípio oposto é que nos destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que uma vez retornando à erraticidade, eles se encontram com amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados, procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição, cada vez menos apegados à matéria. Seu afeto torna-se mais vivo e, por isso mesmo, mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles podem percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum acidente perturbe sua afeição recíproca. Então,
É interessante que ficaremos unidos. Isso é muito bom. Agora pedimos aos mentores que fluidifiquem nossas águas para que elas se transformem num verdadeiro remédio. Que assim seja. Vamos beber a água bem devagar. Sentindo a paz, sentindo a luz, sentindo a cura. Que assim seja. Agradecemos imensamente a Deus poder ter realizado o Evangelho. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, preparar a nossa água. Vamos nos iluminar pela luz de Cristo, das forças infinitas do amor. Vamos sentir a luz bendita em todos os nossos corpos. Vamos agora na sequência ao Evangelho de Cristo. Estávamos no capítulo que falava sobre a reencarnação. Vamos dar sequência. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse uma das crenças fundamentais dos judeus e que ela foi confirmada por Jesus e pelos profetas de maneira formal, donde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras do Cristo. Suas palavras um dia constituirão autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem partidarismo. Essa autoridade de natureza religiosa virá juntar-se no plano filosófico das provas que resultam da observação dos fatos. Quando dos efeitos se quer remontar às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, uma condição inerente à humanidade, em uma palavra, como uma lei da natureza. Ela se revela pelos seus resultados da maneira, por assim dizer, material, como o motor oculto se revela pelo movimento que produz. Somente ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, o que se encontra na Terra e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes da vida. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis e por isso tem dado motivo a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido. Então vamos continuar na próxima aula. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, se a ti confio piedade divina, sempre nos guarde, nos rege, nos ilumine, amém. Mãe Santíssima, cuidar de nós. E agora vamos beber essa água aqui como um remédio para nos curar todas as células, purificar nosso sangue, renovar os átomos e moléculas do corpo. Que assim seja. Que a luz do bem, da paz, da caridade infinita nos penetre em todos os corpos. Que assim seja.
Vamos relaxar nosso corpo, endireitar a coluna, suavizar os braços, as pernas, fechar os olhos, porque vamos ler o Evangelho. Prepare sua água. Liguemos-nos a Deus, aos mentores do espaço, ao nosso anjo da guarda, aos anjos guardiães, aos espíritos protetores. Todos nós temos um bom espírito ligado a nós desde o nascimento, que nos tomou sob a sua proteção. Cumpre junto a nós a missão de um pai junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, através das provas da vida. Ele se sente feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois que ele pode não ter nenhum nome conhecido na terra. Invocamo-lo, então, como nosso anjo guardião, o nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo com o nome de um espírito superior pelo qual sintamos uma simpatia especial. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos os espíritos protetores, que por serem menos elevados não são menos bons e generosos. São espíritos de parentes ou amigos, e algumas vezes de pessoas que nem sequer conhecemos na atual existência. Eles nos ajudam com seus conselhos e frequentemente com a sua intervenção nos acontecimentos de nossa vida. Os espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por alguma semelhança de gostos e tendências, podem ser bons ou maus, segundo a natureza das inclinações que os atraem para nós. Os espíritos sedutores esforçam para nos guiar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas, e lhes dão acesso à nossa alma. Aos que se agarram a nós como a uma presa, mas se afastam quando reconhecem sua impotência para lutar contra a nossa vontade. Deus nos deu um guia principal e superior e nosso anjo guardião, e como guias secundários, os nossos espíritos protetores e familiares. É um erro, entretanto, supor que tenhamos forçosamente um mau gênio junto a nós para contrabalançar as boas influências daqueles. Os maus espíritos nos procuram voluntariamente, desde que acha impossível dominar-nos em razão da nossa fraqueza ou da nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos, e somos nós, portanto, os que os atraímos. Disso resulta que não somos nunca privados da assistência dos bons espíritos e que depende de nós o afastamento dos maus. Pelas suas imperfeições, sendo ele mesmo a causa dos sofrimentos que o atingem, o homem é quase sempre o seu próprio mau gênio. A prece dos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por fim solicitar a sua intervenção junto a Deus, pedir-lhes a força de que necessitamos para resistirmos às más sugestões e a sua assistência para enfrentar as necessidades da vida. Prece, espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho, amparai-nos nas provas dessa vida, dai-nos a força de sofrê-las sem lamentações, desviai de nós os maus pensamentos e fazei com que nós não demos acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-nos ao mal. Esclarecei a nossa consciência sobre os nossos próprios defeitos e tirai-nos dos olhos o véu do orgulho que poderia impedir de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por nós, fazei com que nós nos tornemos dignos da vossa benevolência. Vós conheceis as nossas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Então vamos, nesse momento, pedir que os espíritos bondosos fluidifiquem nossas águas
E vamos também pedir que nossas águas se transformem no remédio necessário. Bebamos a água devagar. Agradecemos imensamente poder ter realizado o Evangelho. Façamos nosso pedido. O que precisamos agora? Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar, descontrair, preparar a água. Vamos agora realizar o Evangelho. Pense em Deus. Abra o Evangelho. Vamos ler. Aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e essas leis, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode destruir a sua própria obra. Deus é Deus. Deus é criador de tudo. Deus é bom. Deus é amigo. Deus nos protege. Deus nos criou. Deus é nosso Pai. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta o conflito que originou a incredulidade e a intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à lógica irresistível dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessário alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, uma nova luz se fez, a fé se dirigiu à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em tudo, aos que ficam retardatários até que sejam arrastados pelo movimento geral que os esmagará se quiserem resistir em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza neste momento, sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão e marcará uma nova era da humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, Deus é tudo. Deus é a luz, Deus é a força, devemos nos entregar a Ele totalmente. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Que Deus esteja à nossa frente, dentro de nós, e que sejamos conscientes dele por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, vamos descontraí-lo e vamos realizar agora o Evangelho de Cristo. Coluna ereta, mãos entrelaçadas, encostando os polegares. Coloque sua água, feche os olhos e vamos ler o Evangelho. Vamos ver o que o Evangelho nos diz. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e apertados. O princípio oposto é que nos destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que uma vez retornando à erraticidade, eles se encontram com amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados, procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição, cada vez menos apegados à matéria. Seu afeto torna-se mais vivo e, por isso mesmo, mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles podem percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum acidente perturbe sua afeição recíproca. Então, é interessante que ficaremos unidos
Isso é muito bom. Agora pedimos aos mentores que fluidifiquem nossas águas para que elas se transformem num verdadeiro remédio. Que assim seja. Vamos beber a água bem devagar. Sentindo a paz, sentindo a luz, sentindo a cura. Que assim seja. Agradecemos imensamente a Deus poder ter realizado o Evangelho. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, preparar a nossa água. Vamos nos iluminar pela luz de Cristo, das forças infinitas do amor. Vamos sentir a luz bendita em todos os nossos corpos. Vamos agora na sequência ao Evangelho de Cristo. Estávamos no capítulo que falava sobre a reencarnação. Vamos dar sequência. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse uma das crenças fundamentais dos judeus e que ela foi confirmada por Jesus e pelos profetas de maneira formal, donde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras do Cristo. Suas palavras um dia constituirão autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem partidarismo. Essa autoridade de natureza religiosa virá juntar-se no plano filosófico das provas que resultam da observação dos fatos. Quando dos efeitos se quer remontar às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, uma condição inerente à humanidade, em uma palavra, como uma lei da natureza. Ela se revela pelos seus resultados da maneira, por assim dizer, material, como um motor oculto se revela pelo movimento que produz. Somente ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, o que se encontra na Terra e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes da vida. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis e por isso tem dado motivo a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido. Então vamos continuar na próxima aula. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, se a ti confio piedade divina, sempre nos guarde, nos rege, nos ilumine, amém. Mãe Santíssima, cuidar de nós. E agora vamos beber essa água aqui como um remédio para nos curar todas as células, purificar nosso sangue, renovar os átomos e moléculas do corpo. Que assim seja. Que a luz do bem, da paz, da caridade infinita nos penetre em todos os corpos. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, endireitar a coluna,
suavizar os braços, as pernas, fechar os olhos, porque vamos ler o Evangelho. Prepare sua água. Liguemos-nos a Deus, aos mentores do espaço, ao nosso anjo da guarda, aos anjos guardiães, aos espíritos protetores. Todos nós temos um bom espírito ligado a nós desde o nascimento, que nos tomou sob a sua proteção. Cumpre junto a nós a missão de um pai, junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, através das provas da vida. Ele se sente feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois que ele pode não ter nenhum nome conhecido na terra. Invocamo-lo, então, como nosso anjo guardião, o nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo com o nome de um espírito superior pelo qual sintamos uma simpatia especial. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos os espíritos protetores, que por serem menos elevados não são menos bons e generosos. São espíritos de parentes ou amigos, e algumas vezes de pessoas que nem sequer conhecemos na atual existência. Eles nos ajudam com seus conselhos e frequentemente com a sua intervenção nos acontecimentos de nossa vida. Os espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por alguma semelhança de gostos e tendências, podem ser bons ou maus, segundo a natureza das inclinações que os atraem para nós. Os espíritos sedutores esforçam para nos guiar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhes dão acesso à nossa alma. Aos que se agarram a nós como a uma presa, mas se afastam quando reconhecem sua impotência para lutar contra a nossa vontade. Deus nos deu um guia principal e superior e nosso anjo guardião, e como guias secundários, os nossos espíritos protetores e familiares. É um erro, entretanto, supor que tenhamos forçosamente um mau gênio junto a nós para contrabalançar as boas influências daqueles. Os maus espíritos nos procuram voluntariamente, desde que achem possível dominar-nos em razão da nossa fraqueza ou da nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos, e somos nós, portanto, os que os atraímos. Disso resulta que não somos nunca privados da assistência dos bons espíritos e que depende de nós o afastamento dos maus. Pelas suas imperfeições, sendo ele mesmo a causa dos sofrimentos que o atingem, o homem é quase sempre o seu próprio mau gênio. A prece dos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por fim solicitar a sua intervenção junto a Deus, pedir-lhes a força de que necessitamos para resistirmos às más sugestões e a sua assistência para enfrentar as necessidades da vida. Prece, espíritos sábios e benevolentes mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho, amparai-nos nas provas dessa vida, dai-nos a força de sofrê-las sem lamentações, desviai de nós os maus pensamentos e fazei com que nós não demos acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-nos ao mal. Esclarecei a nossa consciência sobre os nossos próprios defeitos e tirai-nos dos olhos o véu do orgulho que poderia impedir de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por nós, fazei com que nós nos tornemos dignos da vossa benevolência. Vós conheceis as nossas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Então vamos, nesse momento, pedir que os espíritos bondosos fluidifiquem nossas águas e vamos também
pedir que nossas águas se transformem no remédio necessário. Bebamos a água devagar. Agradecemos imensamente poder ter realizado o Evangelho. Façamos nosso pedido. O que precisamos agora? Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar, descontrair, preparar a água. Vamos agora realizar o Evangelho. Pense em Deus. Abra o Evangelho. Vamos ler. Aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e essas leis, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode destruir a sua própria obra. Deus é Deus. Deus é criador de tudo. Deus é bom. Deus é amigo. Deus nos protege. Deus nos criou. Deus é nosso Pai. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta o conflito que originou a incredulidade e a intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à lógica irresistível dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessário alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, uma nova luz se fez, a fé se dirigiu à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em tudo, aos que ficam retardatários até que sejam arrastados pelo movimento geral que os esmagará se quiserem resistir em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza neste momento, sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão e marcará uma nova era da humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, Deus é tudo. Deus é a luz, Deus é a força, devemos nos entregar a Ele totalmente. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Que Deus esteja à nossa frente, dentro de nós, e que sejamos conscientes dele por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, vamos descontraí-lo e vamos realizar agora o Evangelho de Cristo. Coluna ereta, mãos entrelaçadas, encostando os polegares. Coloque sua água, feche os olhos e vamos ler o Evangelho. Vamos ver o que o Evangelho nos diz. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e apertados. O princípio oposto é que nos destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que uma vez retornando à erraticidade, eles se encontram com amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados, procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição, cada vez menos apegados à matéria. Seu afeto torna-se mais vivo e, por isso mesmo, mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles podem percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum acidente perturbe sua afeição recíproca. Então, é interessante que ficaremos unidos. Isso é muito bom.
Agora pedimos aos mentores que fluidifiquem nossas águas, para que elas se transformem num verdadeiro remédio. Que assim seja. Vamos beber a água bem devagar. Sentindo a paz, sentindo a luz, sentindo a cura. Que assim seja. Agradecemos imensamente a Deus poder ter realizado o Evangelho. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, preparar a nossa água. Vamos nos iluminar pela luz de Cristo, das forças infinitas do amor. Vamos sentir a luz bendita em todos os nossos corpos. Vamos agora na sequência ao Evangelho de Cristo. Estávamos no capítulo que falava sobre a reencarnação. Vamos dar sequência. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse uma das crenças fundamentais dos judeus e que ela foi confirmada por Jesus e pelos profetas de maneira formal, donde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras do Cristo. Suas palavras um dia constituirão autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem partidarismo. Essa autoridade de natureza religiosa virá juntar-se no plano filosófico das provas que resultam da observação dos fatos. Quando dos efeitos se quer remontar às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, uma condição inerente à humanidade, em uma palavra, como uma lei da natureza. Ela se revela pelos seus resultados da maneira, por assim dizer, material, como um motor oculto se revela pelo movimento que produz. Somente ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, o que se encontra na Terra e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes da vida. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis e por isso tem dado motivo a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido. Então vamos continuar na próxima aula. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, se a ti confio piedade divina, sempre nos guarde, nos rege, nos ilumine, amém. Mãe Santíssima, cuidar de nós. E agora vamos beber essa água aqui como um remédio para nos curar todas as células, purificar nosso sangue, renovar os átomos e moléculas do corpo. Que assim seja. Que a luz do bem, da paz, da caridade infinita nos penetre em todos os corpos. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, endireitar a coluna,
suavizar os braços, as pernas, fechar os olhos, porque vamos ler o Evangelho. Prepare sua água. Liguemos-nos a Deus, aos mentores do espaço, ao nosso anjo da guarda, aos anjos guardiães, aos espíritos protetores. Todos nós temos um bom espírito ligado a nós desde o nascimento, que nos tomou sob a sua proteção. Cumpre junto a nós a missão de um pai junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, através das provas da vida. Ele se sente feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois que ele pode não ter nenhum nome conhecido na terra. Invocamo-lo, então, como nosso anjo guardião, o nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo com o nome de um espírito superior pelo qual sintamos uma simpatia especial. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos os espíritos protetores, que por serem menos elevados não são menos bons e generosos. São espíritos de parentes ou amigos, e algumas vezes de pessoas que nem sequer conhecemos na atual existência. Eles nos ajudam